Traços coloridos se movem em espiral e formam um círculo irregular amarelo. Dentro dele está a frase "Meu corpo é real", em letras rosa craqueladas. Oi, eu sou a Michelle Simões, esse é o podcast do Meu Corpo é Real. Um espaço onde pessoas com deficiência são reconhecidas como... Olha só, chocante. Pessoas. Eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho, liso, e eu tô vestindo uma camisa listrada de rosa e lilás. Eu tô com uma gravata, que eu dei um laço no pescoço, e um terninho branco. E hoje eu vou falar com ela, que é engenheira de software, corredora, futebolista, cantora nas horas vagas, mas eu acho que ela deveria ser profissional, tá? Roqueira e guitarrista, que já teve inclusive uma banda. Ela tem quase 284 mil seguidores no TikTok e mais de 230 mil no Instagram. O que ainda não é suficiente para parar de receber mensagens capacitistas. Com vocês, Geisa Farini! Oi, gente! Nossa, eu tô muito feliz de estar aqui e muito honrada de inaugurar esse podcast. Ter sido convidada por essa pessoa que eu sou fã, ela sabe disso, que eu sou tiete dela já há muito tempo. Enfim, então, primeiramente, obrigada pela oportunidade de conversar um pouquinho com você, que é sempre um aprendizado. Obrigada, Geisa. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E eu já quero começar com essa história de como assim você foi tocar guitarra? Porque eu já quebrei aí essa parte do rock quando eu fui tentar ser baterista, né? Eu fui tentar aprender a tocar bateria e eu amei. E aí eu falei, caraca, então também existem outras pessoas com deficiência que também se aventuram no rock and roll. Infelizmente a gente não tem, né, muitas referências, então eu amei saber disso. Queria que você me contasse um pouquinho. Bom, eu vou falar um pouquinho, sim, claro, mas antes eu vou me audiodescrever para os meus colegas cegos ou com baixa visão que estão assistindo. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos lisos, bem compridos, castanhos, tenho os olhos verdes, estou usando um vestido jeans de manga meio 3/4, querendo ser manga comprida, mas não é totalmente comprida. Aparece um pouquinho do meu punho, enfim, das minhas pulseiras. Estou usando vários anéis prateados na mão, essa é a minha marca registrada, estou sempre cheia de anel. Eu uso pouca bijuteria, mas uso bastante anel. Enfim, e aqui o meu fundo, acho que ele é em vermelho. Você me completa aqui? Vermelho e cinza. Isso aí. Bom, esse é o fundo que está aqui atrás. Bom, a minha história com a música, na verdade, é desde pequena. Eu tenho um pai que ele hoje não é mais vivo, né? Ele morreu quando eu tinha 7 anos, mas ele deixou um legado musical muito forte para mim. Então, desde criança, assim, eu tive contato com a música. Eu cheguei a estudar um pouquinho de piano quando eu tinha 5, 6 aninhos. Mas aquela coisa bem introdução musical mesmo. E depois que ele morreu, eu fiquei muito mal, assim. Eu não queria ficar perto da música mais, porque tudo me lembrava ele. Então, além de eu ter essa ligação emocional, ainda teve o trauma que veio, porque, enfim, meu pai trabalhava com isso, né? Então... Sim. E aí, logo depois, na adolescência, comecei a gostar de rock. Aí, me apaixonei por um menino, queria impressionar. Quem nunca? Aí eu falei, bom, vou começar a aprender aí a tocar violão e tudo mais, pra ver se eu me achego ali um pouquinho pra perto desse universo dele, né? No fim, a gente só ficou na amizade. Eita, não deu certo. Não deu. Minha tática não deu certo. Mas ele me ensinou a tocar violão, então foi muito útil. Pelo menos alguma coisa. E a gente montou uma banda juntos. Então, ele tocava a guitarra mais solando ali, eu fazia base, a gente era bem basicão ali, né? Essa fase de 15, 16 anos. Ai, gente, cabelo rosa. Que banda você gostava? Evanescence, eu queria ser gótica. Olha! Eu andava de preto, quase matava a minha mãe do coração. Minha mãe tentava ficar dando roupa colorida. Hoje eu sou a pessoa mais colorida do universo. Tô sempre de roupa rosa, verde, faço mistura de cor, amarelo com roxo, essas coisas bem diferentonas, assim, eu adoro. Mas naquela época eu só usava roupa preta, sobretudo no calor, pra mostrar como eu era gótica. Isso porque você morava no Rio, né? Exatamente. Gente. Eu morava no calorão do Rio de Janeiro. Então, assim, e foi uma vivência, assim, muito especial, porque a gente chegou a fazer show mesmo, sabe? Gente, e ali, um sucesso! Foi show lotado, gente gritando, meu nome. Hoje não tá diferente, vai, porque as pessoas também têm te reconhecido, que você tá bombando, né? Bastante, é muito legal isso. Mas assim, quando é um show, é muito mais intenso, porque é tudo momentâneo, né? É aquele negócio, aquela euforia, e você desce do palco, todo mundo vem te abraçar, é muito gostoso. Que legal! Eu vivenciei muito forte esse momento musical na minha vida, mas aí eu tive que fazer uma escolha, né? Porque eu fui fazer faculdade. Aí não dava pra conciliar tudo, mas foram 2, 3 anos, assim, muito intensos e muito gostoso, assim, vivenciar o rock, as amizades,
aquele perrengue de banda iniciante, ensaiar em garagem. Eu não sabia que era tão profissa, tá? Eu achei que fosse só um momentinho. Não, a gente chegou a fazer show. Que legal, Geisa. E aproveitando que você falou, né, dessa questão de você ser colorida. Eu também sou uma pessoa super colorida, né? Como você sabe, adoro misturar estampas. E eu queria saber um pouco da sua relação com a maquiagem, né? Eu pesquisei sobre você também para entender aí um pouco do histórico. E eu queria saber, assim, você fala que a sua irmã, quem te ajudou, e eu queria saber se rolou uma carteirada aí de irmã mais velha pra ela te ensinar a se maquiar. Você tem dúvida? Não, assim, não foi bem uma carteirada, assim. A minha irmã, a Shélida, ela sempre teve muito talento pro mundo da beleza, até hoje, né? Tanto que ela trabalha numa loja de joias, ela que escolhe, faz os mix, tudo assim, ela é muito boa. Ela trabalha com isso muito bem. E ela me ajuda a me arrumar, às vezes, quando eu tô com dúvida, insegura. Ela, assim, ela tem essa coisa do mundo da beleza, da estética muito forte nela. Ela só não investiu mais porque não quis, porque talento ela tem. Uhum. E isso desde criança. Então, assim, eu lembro dela com 12 anos fazendo a minha unha. Caramba. Já, entendeu? Então, eu sou 8 anos mais velha que ela, né? Então, assim, eu com 20 anos, ela com 12 fazendo a minha unha, 10 anos, assim. Então, ela sempre gostou muito e eu sempre deixei. E ela acabou sendo também uma grande referência pra você, né? Exatamente, mas eu também era tela em branco dela. Ela podia fazer o que quisesse, que eu não ia reclamar. Podia, inclusive, se vingar, hein? Ela podia fazer o que quisesse. Eu falava, tá bonito, tá bonito. Foi isso. E aí, nesse caso, assim, nessa coisa de eu ficar pedindo muito pra ela me ajudar, aí ela falou assim, eu falei, queria aprender a fazer sozinha. Na verdade, eu pedi pra ela me ensinar. Porque também era cansativo. Às vezes ela não tava afim de fazer e tudo bem, né? Sim. E aí eu ficava... fazer aquele drama. Pô, você não vai fazer maquiagem em mim? Como é que eu vou sair sozinha? Como é que eu vou sair sem maquiagem? Preciso aprender, preciso fazer, preciso sair bonita. E aí eu ficava botando uma pressão e tal. E até que chegou um momento que eu mesma falei, olha, você me ensina a fazer sozinha? E ela foi criando técnicas. E não só ela também. Depois eu fui pedindo amigos em volta. Quando os meus amigos, minhas amigas à minha volta perceberam esse interesse meu também, que surgiu com essa irmã minha, elas também passaram a me ensinar. Então, eu passei a pegar dicas com amigas. E aí, depois de um tempinho, começou aquela coisa de pesquisar na internet, né? Que aí a gente esbarra em uma outra barreira. Mas, nessa época, eu contei muito com ela, assim. E eu acho que ela ficou muito feliz de ter me ensinado, que eu parei de perturbar ela pra fazer pra mim. Isso que você fala, eu acho que tem muita conexão com o lance que... Pra gente fazer algumas coisas, ou pelo menos temporariamente algumas coisas, a gente precisa contar com uma rede de pessoas. Muito, né? muito. Nem que seja momentaneamente. Por exemplo, ela, no caso, foi a sua primeira porta de abertura para ter acesso à maquiagem. E depois você caminhou ali sozinha. Não, e ela me deu dicas que eu uso até hoje, tá? Tipo, mesmo eu, agora que eu já tenho bastante experiência com a maquiagem, essa coisa de pegar, por exemplo, quando você for passar o blush, bota os 2 dedinhos aqui, pra você não passar no nariz. Não pode chegar no nariz. Então, daqui pra cá. Aí, quando você for... E aí, o olho, você já mantém aqui um dedinho pra baixo. Aí, pra cá, 3 dedinhos. Então, eu já sei exatamente... Que ela brincava, né? Chamava 1, 2, 3. Então, aqui 1, aqui 2 e aqui 3. E olha, essas técnicas são muito legais, inclusive pra quem não tem domínio de maquiagem e enxerga. Né? Quem só estiver ouvindo... Só para ter uma noção do que eu tô fazendo, botando um dedo embaixo do olho, 2 dedos na lateral do nariz e 3 dedos da maçã do rosto para baixo. Então, é exatamente onde eu tenho que pegar mais ou menos o blush, sabe? Então, ela foi me ensinando isso. O 3, na hora de fazer o contorno, e é uma coisa que eu uso até hoje, que é pegar o pincel, fazer esse movimento de 3, saindo da testa, dando essa entradinha aqui na curvinha, né, do rosto e descendo até o pescoço, fazendo esse movimento de 3. Tudo foi ela que me ensinou na hora de passar o batom também. Fazer esse movimento para saber exatamente onde começa e termina os meus lábios, para não deixar o batom passar. Hoje eu já não uso mais isso aqui, porque eu já conheço bem minha boca, já consigo passar com bastante precisão. Sim. Então, tudo isso que ela me ensinou, eu utilizo muito, muito mesmo, sabe? Então, ela foi o que me deu esse pontapé, assim, pra me aventurar e que me trouxe segurança também. Aí, depois disso, eu fui andando com as minhas próprias pernas, assim, nesse sentido. Sabe? Claro. E, assim, eu acho que a gente vai criando formas de fazer as coisas, né, Geisa? A gente acaba improvisando muitas vezes. E quando a gente fala de estilo, por exemplo, eu queria saber como é para você a questão da falta de acessibilidade, como que ela te afeta? Porque, por exemplo, para mim, quando eu vou numa loja, muitas vezes eu tenho que imaginar como que aquela roupa vai ficar em mim, porque os manequins ficam todos em pé
E nem toda loja tem um provador que eu consiga entrar com a cadeira de rodas. Então, eu queria saber como é essa experiência para você. Como que é esse acesso, ou, no caso, a falta de acesso nessa experiência 360? Olha, em se tratando de lojas físicas, tem muito a ver, a acessibilidade para mim também tem a ver com a mobilidade, né? Porque eu jamais vou conseguir andar numa fast fashion, por exemplo, sozinha e sair, e, sei lá, botando a mão nas roupas, porque eu vou me perder, eu não vou saber onde é a porta, eu não vou saber onde é o provador. Então, eu não tenho essa liberdade, né, de ir e escolher uma arara que eu quero olhar, que eu quero passar a mão. Quando eu falo olhar, gente, eu sei que eu sou cega, né? Então, assim, obviamente, isso a gente não falou no início, mas eu tenho deficiência visual total. Então, assim, eu não preciso deixar de usar o termo olhar. Eu olho com as mãos. É ótimo que você fala isso, porque eu sempre falo desse contexto normativo onde as pessoas acham que enxergar é só de uma maneira, caminhar é só de uma maneira. Igual quando eu falo VTV, eu falo, nossa, você vê TV? Eu falei, gente, vocês querem que eu use mesmo? Ouvir TV? Eu não vou usar ouvir TV, porque todo mundo fala VTV. Claro. Eu vejo do meu jeito, enfim. Mas, então assim, eu preciso botar a mão nas roupas para poder, né, saber o modelo e tudo. E eu não tenho essa liberdade de escolher a arara que eu quero colocar a mão, entendeu? Às vezes tem uma arara que não tá interessante. Eu não tenho essa liberdade. Eu preciso de alguém para estar ali me direcionando dentro da loja. Isso é cansativo, porque nem todo mundo tem boa vontade, Mi. Quando a funcionária tem boa vontade, nossa, é maravilhoso, a experiência fica legal, porque eu tenho ali, vou conversando, eu sou muito comunicativa, então eu vou brincando, vou desconstruindo muita coisa também nesse processo. Nossa, mas você veio sozinha, como é que você faz? Então, eu já vou ali ensinando. Então, assim, mas na real, não é uma experiência com autonomia, né? E no caso, por exemplo, a falta de preparo dessas pessoas em fazer audiodescrição, por exemplo, se você puder explicar um pouquinho sobre como é esse acesso para você, como isso é importante para você construir seu estilo. Não, então, tem gente que não sabe descrever nem a cor, né? Você pergunta, como que é essa cor aqui? Aí ela, essa cor é não sei dizer, é bege? Mas não é bege. Mas também não é cinza. Mas também não é marrom. Não sei dizer. Fica difícil, porque a pessoa... Eu tenho referência de cor, mas eu preciso que as pessoas me descrevam direito para eu conseguir associar com as minhas memórias. Eu tenho memória visual, né? Eu enxerguei até os 14 anos, e então eu tenho bastante memória visual de cor e eu exercito muito para não esquecer, até porque eu preciso disso, porque eu gosto de me vestir combinando, eu gosto de ousar nas cores. Então, para eu não errar, eu preciso lembrar, né? E se a pessoa não sabe me referenciar, é muito ruim. Então, por exemplo, às vezes, teve uma vez que a mulher falou tanta coisa, eu falei, moça, olha só, você tá querendo dizer que a cor é caqui? Aí ela pensou assim, o que é caqui? Eu falei, é tipo um café com leite? Aí ela, é isso. Eu falei, tá, segue ensinando você o nome de cor. Você fez o trabalho dela, na verdade. Muito bonito. Você trabalha com moda, com loja, você não sabe falar uma cor. Então, eu percebo que sim, as pessoas não sabem descrever. Então, por exemplo, estampa. E eu sofro muito com a descrição de estampa. Porque, é uma camiseta com flores. Qual o tamanho? Qual flor? Qual a disposição? São pequenas? São grandes? Porque isso pra mim importa. Importa pra você que tá vendo. Entendeu? Então, assim, as pessoas não têm nenhuma habilidade pra descrever estampa pra mim. Pelo menos eu percebo muito isso, assim. Essa aqui é uma estampa, é um animal print. Tá, mas animal print tem vários jeitos. Sim. Não é só onça, é zebra, você tem umas que são misturadas. Então, assim, isso me atrapalha muito. E aí, o que acontece? Eu acabo escolhendo roupas quase sempre sem estampa. Pra eu não errar. Caramba! Pela falta de acesso. E isso é uma coisa que não é difícil, né? Se você tem um treinamento para a pessoa minimamente saber como fazer essa descrição, já melhoraria muito a sua experiência, né? Não, tem gente que fala, essa aqui é uma camisa de flores, mas não fala a cor da flor, não fala se o fundo é branco, se o fundo é preto. Gente, isso tudo, cara, você tá vendo. O que custa você conseguir reproduzir isso em palavras, né? É o mínimo de treinamento, a pessoa consegue fazer isso, mas claro, não existe essa preocupação. Por quê? Porque as pessoas sempre supõem que você vai estar com alguém te tutelando ali nesse processo de compra. E, na verdade, eu quero autonomia. Eu não quero ninguém para comprar comigo, eu quero autonomia. Inclusive, foi bom você ter falado isso, porque me incomoda muito a forma como já se considera a experiência de uma pessoa com deficiência sempre tendo alguém para ajudar. Quando muitas vezes é possível você fazer isso, como você colocou, de maneira autônoma, né? Eu, por exemplo, quando eu vou para uma loja, eu vou comprar roupa, para mim é um momento muito especial. É uma festa, assim. Eu vou colocar um fone, é o meu momento, eu não chamo ninguém.
Porque eu não gosto de fazer compra de roupa com ninguém. Eu descobri que eu prefiro fazer sozinha também. Jura? Aham. Eu também, tipo, é um momento assim que eu me divirto. Mas, no momento que eu tô lá me divertindo, tem momentos que eu não consigo alcançar o produto. Então, eu tenho que chamar alguém pra pegar pra mim. E colocando, né, direcionando isso pra sua deficiência, eu acho que isso se torna ainda menos autônomo. Porque já se Total. concebe que você, como pessoa cega, precisa ter alguém quando... Cara, com o nível de tecnologia que a gente tem hoje, Geisa, você que é uma mulher que lida com tecnologia, Sim. será que não dá pra gente melhorar essa experiência e tornar a experiência de pessoas cegas mais autônoma no processo de compra? Com certeza dá. Então, assim, você imagina colocar uma loja, por exemplo, com um piso tátil, né, para que a gente pudesse se locomover com autonomia, na Arara, uma plaquinha em braille, cara, não vai cair a mão da pessoa se ela fizer isso, sabe? Colocar uma plaquinha em braille não vai doer, sabe? E pra gente vai ajudar muito. As etiquetas das roupas. E se eu quiser ler a etiqueta da roupa, não tem como. E eu sou uma pessoa chata com roupa. Não, e não só a etiqueta da composição, né, Geisa? Mas, por preço. exemplo, exato. Eu tenho que ficar perguntando o preço toda hora. Tamanho. Então, assim, eu gosto muito de ler a composição do tecido, saber se eu tô comprando Super. poliéster, Claro. o preço de seda, que isso acontece. Faço isso também. Não, peraí, isso aqui é poliéster, não vou pagar esse valor aqui. Certíssima. Enfim. Não, tudo bem usar poliéster, eu uso, mas assim, que seja Mas que o preço seja compatível, seja né? justo, exato. Então, assim, eu gosto de saber o que eu tô comprando e pra isso eu preciso que alguém leia a etiqueta pra mim. Então, eu não tenho autonomia nenhuma no meu processo de compra. E, assim, quando a loja é grande, pegando essas fast fashion, assim, nossa, pior ainda. Eu já fico com preguiça de comprar em fast fashion, porque eu sei que, primeiro, tem poucos vendedores, você sabe disso. Uhum. E segundo, a loja é muito grande e eu vou ter zero autonomia para poder conseguir transitar e ficar botando a mão nas araras, que eu gosto de ficar lá com calma, olhando, vendo. Então, assim, geralmente eu acabo optando por lojas menores, porque é onde eu me sinto um pouquinho mais acolhida, porque tem mais vendedores ali, mais perto. Uhum. Às vezes, o que eu faço, quando a loja é menorzinha, eu tenho muito esse hábito de falar assim, olha, me deixa quieta aqui, vai rodar, e se eu precisar eu te grito. Porque eu não quero ninguém me dando, sabe, tipo, me pegando o que ela acha que eu vou gostar. Eu quero botar a mão e descobrir o que eu vou gostar. Claro. E aí sim, eu pergunto a cor, que é a coisa que eu não tenho como saber tocando. Sim. Ou o preço, ou a etiqueta, aí peço pra ler a composição. Mas modelagem, assim, eu consigo perceber, né, quando eu boto a mão. Não, e se essas informações estivessem no produto, você não precisaria chamar ninguém. Exato. E você exato. tem uma descrição que tem, né, que a audiodescrição, ela é uma técnica. Sim. Então, ela não tem ali um juízo de valor, como uma pessoa que, por exemplo, tá audiodescrevendo um produto para você. Ela tá falando diante da perspectiva dela, ela não teve um treinamento para isso, né? Sim. E como que é o e-commerce para você? Como é uma experiência de Nossa, e-commerce? desastre. Gente, temos muito a evoluir ainda. Isso é um desastre. Isso aí... Cara, comprar roupa pra mim na internet é quase que impossível, tá? E assim, eu fico triste, porque assim, eu vejo as minhas amigas comprando roupa baratinha, estilosa. Não precisamos falar em que marcas. Em que marcas, mas em que plataformas, mas eu vejo e falo, cara, por quê? Por que eu não posso viver isso, sabe? E quando eu tento, é tanto malabarismo para conseguir, e aí até para executar a compra, eu não tô nem falando de descrição de produto. Eu tô falando da própria acessibilidade dos sites, tá? Nesse caso. Se eu entrar na descrição do produto, a gente vai... Nossa, ladeira de chorar abaixo. No cantinho, sabe? Chorar no cantinho é muito bom. É de chorar no cantinho. Você fala, cara, você olha lá, bata branca. E quando botam a cor. Gente. Entendeu? Então, e aí eu não tenho noção nenhuma. O que acontece comigo quando eu compro alguma coisa assim, geralmente uma amiga vê e fala assim, olha, eu comprei tal coisa, gostei. Olha aqui, vê se você gosta. Aí ela já comprou, ela tá me mostrando dela, eu gosto ou não. Eu vou comprar pra você também. E eu tenho que terceirizar isso. E, gente, é tão frustrante, porque eu trabalho com tecnologia, eu sou engenheira de software, eu não consigo comprar roupa na internet. Não, é tipo assim, trágico, né? Como assim? Mas, infelizmente, porque é isso, nada no e-commerce contempla pessoas com deficiência visual, principalmente quando se fala de compras, né? De compras de roupa, de calçado. Eu consumo pouco, assim. Eu compro bastante eletrônicos, porque aí é uma coisa um pouco mais fácil, não tem tantas especificações ali.
Mas roupa mesmo é muito, muito difícil. Eu tenho pouquíssimas. E mesmo no campo da beleza, Geisa, não existem muitas iniciativas, né, de marcas que desenvolvam produtos para pessoas com deficiência visual. E aí eu queria saber se você acha que isso acontece por aquele pensamento capacitista, onde muitas pessoas acham que assim, a pessoa com deficiência visual, para ela qualquer coisa serve, ela não está vendo. Né, que a gente sabe que isso acontece muito. Sim. Aliás, inclusive, aproveitando, eu vi um vídeo seu que eu fiquei um tanto quanto horrorizada, você contando de homens que entram em contato com você no Instagram, falando que gostariam de namorar com você, dizendo isso de uma forma assim, como eu sou feio, você não me enxergaria. E eu queria que você me falasse um pouco sobre isso. Eles são bem, como é que a cabeça bem pequena, porque isso acontece bastante, tá? Eu recebo um direct assim, eu queria muito namorar uma cega, porque ela não vai importar porque eu sou feio. Gente. Ou senão, eu queria muito namorar você, porque você só enxerga a beleza da alma. Meu Coitado. Deus! Se eles soubessem. Não, e assim, é como se você não tivesse julgamento, critério. né? Exato. Não tem critério nenhum. Como assim, gente? Não tem critério nenhum. Eu sou uma mulher bonita. Você quer pegar um feio? É lógico. E me conta como que rola, geralmente. Por exemplo, seu namorado... Porque você tá namorando, né? Eu não. Ai, meu Deus, cometi uma gafe. Não, mas tudo bem. Tá na pista, então. Já fica aí o recado. Tô na pista. E me conta, como que é, geralmente, assim, num primeiro encontro? Não, então, quando eu... tudo assim, né? Geralmente os meus interesses por alguém, ele começa com uma conversa. Não, o cego não vai ter o primeiro olhar, né, gente? Vamos combinar. A gente não vai trocar olhares com alguém e falar, nossa, gostei. Mas tem um primeiro toque. Mas tem... Nossa, tem primeiro toque. Por exemplo, acontece às vezes, alguém vai me ajudar. Aí eu dou oi, obviamente, cumprimento. Gostei da voz. Primeiro passo. Gostei do braço. Segundo passo. Vai subindo. Gostei da altura. Muito bom. Tá provando. Gostei do cheiro. Nossa, tem homem que deixa perfume no meu braço. Eu fico, meu Deus. A parte sensorial é extremamente importante. Nossa, gente. Pra mim também. Tem gente que vai me ajudar, o perfume fica 2 dias lá no meu braço. É surreal. Enfim. Mas, então, assim, eu vou juntando alguns aspectos que eu acho interessante e vou... Aí, por último, se eu já encontrei essa pessoa outras vezes, se a gente já conversou, eu pergunto para as minhas amigas ali, e aí, como é que é visualmente? Porque, gente, uma coisa que eu vou falar para vocês, esse negócio de falar toca no meu rosto é muito íntimo, eu não gosto. Então, quando eu pedi para você me falar sobre o processo, foi exatamente sobre isso. Porque muitas pessoas falam assim, toca no meu rosto. Não gosto. E eu imagino que seja um pouco invasivo para você, inclusive, né? Eu não quero tocar você, né? Não, eu fico desconfortável pra caramba. Entendeu? Então, assim, eu prefiro ir descobrindo aos poucos, né? Quando eu vou conhecendo alguém. E aí eu vou colhendo também percepções de outras pessoas, né? Aí eu peço amigas, irmãs, enfim. E gente que também já conhece o meu gosto, né? Sabe? Tipo assim, esse aqui tem cara de nerd. Esse aqui tem cara de safado. Tem homem que tem cara de safado, gente. Mas não é verdade? Tô mentindo? Tem, obviamente. Então pronto. E não só cara, né? Tem os que são compatíveis, a cara e as ações. Exatamente. Então, assim, geralmente eu não saio tocando nas pessoas. Eu vou descobrindo aos pouquinhos, sabe? E aí eu decido se eu gosto. Claro que vou juntando com outros aspectos, que é personalidade, inteligência. Pra mim é algo que, nossa, me pega demais, assim. Conversar com um cara que sabe falar direitinho, que usa uma linguagem um pouquinho mais rebuscada. Enfim, jura? Eu brinco que inteligência pra mim é afrodisíaco. Sim. Tem um nome, eu não lembro o nome disso. Tem um nome pra isso, mas agora eu não vou lembrar. Nossa, um amigo meu falou isso essa semana. Ele falou também, não lembrava o nome, mas é um nome difícil. Sapiosexual, é isso? Acho que sapiosexual. Então, pois é. É claro que não basta ser só inteligente, entendeu? Eu vou juntando... Mas a inteligência é um negócio que me pega bastante. Então, assim, quando eu vou sair com alguém, essa coisa da paquera é muito relativa. Às vezes alguém apresenta. Aí quem apresenta já sabe, né? O tipo que eu gosto. Então, fala, essa aqui é a cara da Geisa, combina, sabe? Uhum. Então, tem tudo... Agora, de internet, é difícil, viu? É difícil. Acho que só tive um namorado que começou por meio da internet. O resto foi tudo contato, assim, contato... dia a dia, conhece no trabalho, conhece em algum evento, enfim, só assim.
Internet foi só um. Ou seja, gente, já fica a dica aí, Geis está na pista. Geis, Sejam inteligentes. né? Já peguem a dica aí. Isso aí. E, Geis, eu queria saber um pouquinho o que você acha em relação à publicidade. O que eu percebo, né, disso tudo que a gente está falando, a publicidade ela não está muito interessada em criar relações com pessoas com deficiência. E eu digo isso porque a gente não vê marcas se preocupando em fazer campanhas que tragam encantamento, que fidelizem pessoas com deficiência, porque a gente também compra por encantamento. A gente também quer ouvir uma narrativa, a gente também quer se sentir atraído, né, pelas imagens. Enfim, queria entender de você se você tem alguma experiência legal sobre isso, se você tem alguma campanha, alguma marca que você tem uma experiência memorável. Eu tenho. Eu tenho uma experiência que, inclusive, assim, eu falo que eu sou muito fã, porque essa pessoa, ela é uma empreendedora, assim, bem, né, ela é empreendedora média, como é que eu falo? Não é... Microempreendedora. Microempreendedora, isso aí. Mas ela é uma loja pequena, na verdade, é isso que eu queria dizer. Vou usar uma linguagem mais fácil. Uhum. Então, olha, eu tenho uma experiência. Essa pessoa, né, que é dona dessa loja, é uma loja pequena, uma marca pequena, mas é uma coisa que me tocou bastante. Eu lembro que quando eu falei sobre isso nas redes sociais, também tocou muita gente. Porque eu não acho... O que eu penso, assim, você não precisa fazer um produto para pessoas cegas. Você pode fazer um produto que contemple todo mundo. Perfeito. Sabe? E o que eu vejo nessa marca, que é a Costuras do Imaginário, que acho que você deve conhecer. Eu amo! É linda! Então, e eles fazem camisetas acessíveis, né? Então, assim, por que acessível, né? Porque ela tem a estampa em tinta, como a gente fala. Então, ela, né, as pessoas que enxergam vão ver a estampa, vão entender o que está escrito, entender tudo ali. E tem a estampa em braille também. E o que é mais interessante, porque ela realmente ouviu pessoas cegas e com baixa visão e vivenciou isso. Porque quando eu era mais nova, eu já cansei de ver camisetas em braille, gente. Já várias iniciativas. Mas, assim, o que me encantou na Cíntia, que é a dona da loja, que ela pensou, ela falou assim, Geisa, como é que a gente vai botar uma estampa em braille no peito? Porque aí outra pessoa não vai sentir outra pessoa cega, não vai sair tocando os peitos do outro. Não, imagina, deixa eu ver sua blusa. Depende da proposta, vai, Jesus. Se estiver ali rolando um flerte, quem sabe? Pode ser aí uma tática. Não, mas aí tudo bem, mas aí é outra história. Mas, na real... Então, ela botou a estampa nessa região do ombro, onde a pessoa que vai te dar um abraço, ela consegue sentir. Ai, que demais! Então, eu não sabia disso. Legal. Você não sabia? Então. É uma proposta muito legal. Então, todas as estampas dela tem a frase na frente, que é onde a pessoa que enxerga vê, e a estampa em braille no ombro, aqui na parte de trás, que fica na altura do abraço. Gente, isso é um exemplo de inovação pura. E, inclusive, eu costumo defender que nós, pessoas com deficiência, a gente é o que, dentro do design, a gente chama de usuário extremo. E no caso, a gente consegue, através dessa lente, criar inovação. E isso, para mim, que você relatou, é exatamente isso. Sim. Ela usou a perspectiva da deficiência visual para criar algo inovador. Achei sensacional. Não, é demais. E assim, é engraçado, porque toda vez que eu boto essa camiseta, eu tenho uma camiseta que faz uma provocação, né? Que eu jogo futebol feminino, e aí eu tenho uma camiseta escrita assim, e o futebol feminino, e um ponto de interrogação, que a gente quer, enfim, que as pessoas notem, que as pessoas falem sobre, enfim. E aí, eu lembro que eu fui abraçar um amigo cego, ele nem é da moda, nem nada, ele tocou na minha camiseta, ele, o que é isso aqui nas suas costas? É braille? Eu falei, ele, cara, que legal, deixa eu ler. Aí ele leu, ele falou, poxa, Geisa, que legal. Nunca imaginei uma estampa. Então, assim, não é só para quem gosta de roupa, ou quem se identifica com a estampa. Não, todo mundo se toca com isso, porque é uma coisa muito diferente. E sem contar que as informações também, de cor, tamanho, vem tudo na etiquetinha em braille. Coisa mais linda, a Cíntia arrasa, gente. Nossa. Inclusive, tô aqui fazendo a publicidade de graça para ela, que ela merece. Merece. Também acho. Já fica aí, gente, costuras do imaginário. Isso aí. Mas olha, eu achei que o pensamento foi muito 360, né? A roupa, ela tem um papel muito importante na vida e ela conseguiu ir além. Ela trouxe mais uma camada. Achei sensacional. E sem contar, Mi,
que assim, o que eu percebo, o cuidado, porque assim, não é porque são pessoas cegas que vão consumir, que na verdade não é feito para cego, né? Que enfim, acho que a maioria dos clientes dela não são cegos, inclusive, mas não é porque é feito um produto com a inclusão ali, né, que não tem qualidade. Então, assim, tudo 100% algodão, Super. a costura muito bem feita. Enfim, você sabe. A costura muito bem feita, o caimento muito bom. Então, assim, é tudo com qualidade, sabe? E é isso que eu acho bonito. É um produto para todo mundo, com qualidade e que é inclusivo. Até porque produtos, né, aí entrando na seara de desenvolvimento, a gente não pode só pensar na questão funcional, né, Geisa? Sim. E a gente ainda percebe que, como é um mercado embrionário, muitas vezes, principalmente na ânsia de atender, por exemplo, questões de mobilidade, por exemplo, às vezes você até tem soluções bacanas, mas se esquece da identidade do produto, né? Então, é o que você está colocando agora. Existe uma experiência, né, dentro desse consumo, dessa escolha, que não é só questão funcional. Você não quer só tocar porque tem braille, né? Você quer usar uma roupa que tenha qualidade, que conversa com você. E que tem uma estampa que fala comigo também. Então, assim, tem várias frases ali que me representam. Tipo, tem uma que eu gosto muito que fala... Que nunca te falte coragem, que nunca nos falte coragem, que acho que é a que eu mais amo de todas, assim. Que lindo. Que é bem o meu lema de vida, porque eu sou muito corajosa, então é isso. Então tem essa do futebol, que eu amo, tem Todo Corpo é Poesia, que eu acho que adoro essa mulher, frase. gente, quando eu comecei a fazer a pesquisa sobre ela, eu falei, cara, eu vou passar aí uns 20 minutos só para descrever tudo que ela faz, né? Você está imersa em uma série de atividades, né? Sim. E eu amo isso em você. Mas agora, Geisa, a gente vai para o nosso quadro Minuto Capacitista. Figuras geométricas coloridas e irregulares formam um círculo irregular amarelo. Dentro dele está a frase Minuto Capacitista. O círculo está rodeado por despertadores rosa. E aqui, Geisa, eu criei esse quadro para que as pessoas possam gritar para os 4 cantos do mundo aquilo que elas estão cansadas de ouvir diariamente de pessoas capacitistas. Isso vale não só uma frase ou aquelas atitudes corriqueiras que, Sim. enfim, né, a gente passa no cotidiano. O lance é dar a letra para que o capacitista entenda e não repita mais isso. Tá. Você pode me dar aí um case? Sim. Acho que o primeiro que eu vivencio muito, ainda mais nessa vida hoje, né, solteira, é pessoas cegas namoram, pessoas cegas têm vida sexual, pessoas cegas são pessoas antes de qualquer coisa. Então, Sim. não ache que nós somos anjos intocáveis. Então, assim, acontece muito desse tipo de coisa. De, ai, nossa, mas você é cega. Não posso fazer isso com você, porque você é cega, você tem uma deficiência. Então, assim, a gente olha para a pessoa cega como um anjo mesmo ali, que não poder, ou como uma pessoa que não tem poder de decisão também, né? Então, acha que está abusando da pessoa, porque na cabeça daquela pessoa ali capacitista, a gente não tem nenhum poder de escolha. Então, acho que isso é uma coisa que me incomoda muito, as pessoas acharem que as mulheres cegas, principalmente, né? E falta esclarecimento também, tá? Pra mulherada, porque as famílias não querem falar com a mulher com deficiência. É um tabu, né, sobre Geisa? sexualidade. E aí, muitas vezes, elas ficam infantilizadas mesmo, por conta da família, sabe? Fala com a menina sem deficiência, mas com a menina com deficiência não toca no assunto. E aí, vai só reforçando o preconceito que as pessoas já têm. Então, eu não sou uma criança, eu sou uma mulher empoderada, gostosa, linda, maravilhosa. Exatamente, gente. Bota linda nisso. Então, é isso. Acho que isso é uma das coisas que me incomoda bastante. E acho que um outro caso, assim, que pega muito, muito, muito na minha vida, como profissional até, né? As pessoas sempre questionarem a minha capacidade de fazer qualquer coisa por conta da deficiência. Uhum. Então, assim, é o capacitismo puro e simples, sabe? Tipo, será que ela consegue? Ou se eu consigo dar um passo ali sozinha, as pessoas já exaltam muito a minha conquista, como se fosse algo que sabe, que eu não tivesse que estar fazendo. Então, assim, o inesperado, elogio, né? Acho que o elogio exacerbado me incomoda, sabe? Essa coisa de você não achar que eu fosse capaz de fazer algo, então quando eu faço, aquilo te surpreende tanto que você fica, meu Deus, ela conseguiu colocar um açúcar no café sozinha. Meu Deus, que vitória! Então, assim, esse super-heroísmo que as pessoas Nossa. colocam, esse olhar, né, de super-herói que as pessoas colocam, que reduz
real a nossa capacidade. Quando você elogia uma pessoa com deficiência por fazer algo corriqueiro que você faria com o pé nas costas, você está dizendo que ela não tem capacidade. Que na sua cabeça ela não teria capacidade. Só que é a sua cabeça, querido, que é limitada, não a nossa. Que é capacitista. Que é capacitista, isso, gente. é isso. Então, por favor, não repitam, aprendam com este quadro que foi elaborado para isso. É isso aí. E falando um pouquinho sobre autonomia, Geisa, você me contou, e assim, eu precisava desse momento e eu gostaria que você dividisse uma história sua, porque assim, acho que nem tudo dá pra gente fazer com autonomia. É uma história, assim, meio provocante na moda. E eu gostaria que você compartilhasse. Já falei que esse negócio de falar de sexual, aí que a mulher é cega também não é anjo, a pessoa vai falar, meu Deus! Não, mas essa história é ótima, Não, gente. é. Quando a Geisa me contou essa história, eu falei, não, isso precisa ir para o mundo. Conta um pouquinho da sua experiência com a moda nesse sentido. Com a moda, uma experiência um tanto quanto frustrante, mas feliz para algumas pessoas. Foi bem feliz, para muitas pessoas. Por quê? Quando eu fui pra minha lua de mel, né, na verdade, eu tava com meu ex-marido, e aí eu pedi umas roupas pra minha irmã. Falei assim, Dai, me manda umas roupas. Ela tinha muita roupa nessa época, hoje eu tenho mais, mas já tenho tempo, hoje eu, né, passei a consumir muito mais moda, mas na época ela tinha muito mais roupa que eu. Falei, quero umas roupas sua emprestada pra poder desfilar bonita lá no resort, né. Aí ela foi e me mandou uns 4, 5 vestidos, e botou na bolsa e me deu, coisas que caberiam em mim e tal. E assim fui eu, linda, maravilhosa, pro resort, com um boy, felizona e tal. Chegou lá, teve um dia que eu falei assim, eu fui arrumando a roupa, eu falei, nossa, minha irmã mandou uma camisola pra mim, não entendi. Aí eu peguei, não, camisola, mas tá bom, deixa aqui, não vou usar não, mas tá tudo bem. Guarda essa informação da camisola. Aí, de repente, eu peguei, botei um vestido azul, maravilhoso, transpassado, assim, sabe? Aí botei uma lingerie bonita por baixo, né? E fui jantar. Jantei. Gente, só pra constar, o meu ex-marido era cego também, tá? Então... Aí, beleza. Quando eu cheguei em casa, algum tempo depois... Não, mentira, foi no próprio resort, foi no último dia até. Só um momentinho, você não notou nada de estranho Nada. Em todo momento que você estava ali no resort? Nada. Tá. Todo mundo me atendendo super bem. Os garçons muito solícitos, né? E aí, todo mundo queria me levar no quarto. Não, deixa que eu te levo. Assim, foi um negócio, assim, fui muito bem atendida, inclusive. Aí, quando eu liguei pra minha irmã, como é que tá? Eu falei, não, tá tudo bem. Ela só usou as roupas, usei. Mas, Dai, você mandou pra mim uma camisola, eu não entendi. Ela, camisola? Eu falei, um negocinho com alcinha fininha. Só. Não, Gê, era o forro do vestido azul. Aí o vestido azul tinha forro? Tinha. Gente. Ai, meu Deus, me diz que você não usou aquele vestido sem forro. Usei. Meu Deus, Gê. Mas me diz pelo menos que você usou com uma lingerie escura, alguma coisa assim que disfarça uma... Não. Era uma calcinha enfiada no bumbum, branca com dourado. Aí ela... meu Deus. Falei, tá bem que eu vou embora amanhã, cara, que eu não tenho mais coragem de chegar naquele restaurante mais. É isso que eu ia perguntar, porque eu imagino, né? Não, foi o último dia que eu falei, eu lembro disso, a gente conversando no telefone. Nossa, eu fiquei com muita vergonha. Eu falei, não, depois eu fiz piada. Eu falei, gente, 2013, eu fiquei de calcinha sutiã antes da Anitta. Olha só. Você lançou a tendência. A Anitta tava aí, 5 anos depois, usando roupa transparente, calcinha sutiã. Geisa já estava antes. Geisa já tava. Usando transparência, calcinha sutiã, botando bumbum pra jogo. Pleníssima, se sentindo maravilhosa, todo mundo me atendendo. E esse marido super, né, apoiando. Marido descolado. Que marido descolado. Né? Que casal à frente. À frente do tempo. Maravilhosas. Não tem nem aí. É bonita pra se mostrar, né, não? Gente, essa história é maravilhosa. Mas aí, gente, é isso, ó. Não tinha nenhuma informação que a roupa era transparente. Eu não percebi, era um tecido normal e foi que foi. Tá vendo? Se tivesse uma informação falando, né, sobre a combinação, enfim. Não, mas não foi. É primordial pensar em acessibilidade, mas também acho que, assim, quem quiser usar sem o forro, tá aí, tá gente. Tudo bem. Pra você Eu já aderir. provei que dá. Que dá. Não à toa as pessoas queriam te levar para o quarto. Não, os garçons não acham que eu levo, não. Pode fazer a fila.
E, Geisa, falando um pouquinho do que a gente tem visto, né, de inovação no mercado, de produtos e marcas que estão preocupadas em desenvolver produtos, eu queria que você me contasse o que você tem percebido de legal ou não tão legal no mercado. Olha, eu acho que recentemente eu vi uma iniciativa do grupo da Bruna Tavares, né? Que foi como a pessoa cega conseguiria escolher a sua maquiagem, né? Com autonomia, de forma autônoma, né? Então, comprar a sua maquiagem. Porque, assim, a gente fala muito de acessibilizar produto e eu acho que isso é muito, muito, muito importante, né? Eu sou muito entusiasta da acessibilidade nas maquiagens, porque eu uso muita maquiagem, eu adoro, eu tenho eu amo de paixão. E eu só não uso mais maquiagem por falta de acessibilidade, porque tem coisa que eu dependo de alguém pra me descrever, e eu tenho preguiça, às vezes, ficar ligando pros outros, me conta essa paleta, qual é? Então, às vezes eu me limito um pouco mais por conta da falta de acesso. Mas o primeiro passo é você comprar, né, o produto. E eu achei muito interessante porque ela começou realmente pelo primeiro passo, que foi você acessibilizar esse processo de compra. E como uma pessoa cega e com baixa visão escolheria suas próprias bases e sombra. E isso está ainda nascendo, né? É um projeto deles com a Fundação Dorina, com o apoio da Fundação Dorina. Eu, honestamente, não fui envolvida. Eu estou até esperando me envolverem, tá? Fica aí outra dica, gente. Porque eu quero participar desse processo. Mas, assim, mas eu me encantei muito, porque é verdade, você não tem um processo, porque quando você está olhando ali, você olha outras peles, você consegue ver mais ou menos aquela base, você comprando online, né? Você consegue saber mais ou menos ali qual é a cor que combina com você. E a gente não, a gente tem que ficar, ou ir na loja e testar, e ainda contar que a vendedora vai ter um bom olhar para aquilo, né? Ou você vai ter que contar com a ajuda de alguém da família. Então, assim, a gente não tem autonomia para comprar online, né? Pra quase nada. Maquiagem, muito menos. Então, acho que eu achei muito legal, porque ela começou, assim, com esse processo realmente que é o primeiro passo, que é você adquirir o produto. Então, isso é uma coisa que me encantou bastante. E eu acho que, assim, as iniciativas de tentar acessibilizar produtos, elas são muito válidas. As marcas só precisam se preocupar em ouvir as pessoas que estão dentro daquele nicho. Então, assim, você vai acessibilizar alguma coisa de moda, você vai chamar uma pessoa cega, uma pessoa cadeirante, qualquer pessoa, só porque ela é cadeirante ou porque ela é cega? Não. Se você vai falar sobre acessibilidade em processo de construção de moda, você vai chamar alguém que entende do assunto e que gosta, porque ela vai ter propriedade para falar. Daí você envolver uma pessoa que gosta, que não tá nem aí pra nada, que pra ela qualquer coisa tá bom, porque tem gente assim, gente, e não é porque a pessoa tem deficiência. Tem pessoas que não se importam mesmo, tem pessoas que não se importam com o que vão vestir, acha que a roupa é só pra cobrir o corpo. Eu já ouvi isso de amigas minhas que enxergam, entendeu? Que não estão nem aí, e tá tudo bem, a gente tem escolha de se vestir do jeito que quiser, inclusive nem se importar com o que tá vestindo. Que já é uma escolha, inclusive. Que é uma escolha, exatamente. Então, assim, eu acho que você se preocupar com o público, sabe? Como você mesma fala, não pensar na gente como uma sigla, né? Vou chamar umas PCDs aqui para poder dizer que eu estou fazendo um produto inclusivo. Não. Olha para a pessoa, vê se ela conhece daquele assunto. Porque quando você vai chamar uma pessoa para testar um produto, você geralmente você olha aquele nicho, você vê se a pessoa tem esse perfil. Então, olha para o perfil da pessoa e vê se ela tem realmente propriedade para opinar. Sabe? Eu acho que isso que é muito importante. É ser percebido como consumidor, que eu acho que o mercado, ele acaba entendendo como um grupo que tem demandas específicas e ponto. E a gente é interseccional. E não olha para o perfil da pessoa, amiga. Exato. Um cadeirante, ele tem N interseccionalidades, né? A minha interação com o mundo, os meus valores, os meus por gostos. Exemplo, você é magra e cadeirante. É diferente de uma pessoa que é gorda e é cadeirante. Exato. Cada uma vai ter uma necessidade diferente. Então, por isso que é tão importante a gente pensar em jornada. Isso é uma coisa que a gente defende muito no Meu Corpo é Real. Explorar a jornada de compra das pessoas com deficiência. Entender aquilo que faz sentido, aquilo que poderia ser melhorado. Por exemplo, esse case que você deu da Bruna Tavares, né? Isso. Ele pensa muito nesse processo de compra. Porque às vezes você, por exemplo, faz um produto,
ele até ficou legal, mas você não pensou em toda a jornada prévia disso. Sim. E as marcas muitas vezes reclamam que, mas a gente fez, né, uma iniciativa pontual, né, depois de 10 anos, e não teve aderência. Por que não teve aderência? Porque você não tem um outro lado, Sim, né, de ter trabalhado e o quanto isso. isso virou business mesmo, sabe, para a empresa? Porque é isso, você precisa entender, quando você passar a entender a pessoa com deficiência como público consumidor, você vai pensar no seu produto como um negócio, entendeu? Uma coisa que uma colega falou esses dias, e eu concordo muito, ela falou, cara, a empresa que tá desenvolvendo, ela não é uma ONG, né? Ela quer ganhar dinheiro em cima disso. Então, por que vocês não enxergam as pessoas com deficiência como um público que pode consumir e pagar pelo seu produto que contemplou essa pessoa? Sabe? Com certeza. É isso que eu percebo muito. Falta isso. As pessoas querem criar iniciativas. Vamos criar essa iniciativa aqui porque é bonitinho para poder a gente mostrar que a gente é inclusivo. Mas a gente não quer só isso. Como eu falei, a iniciativa é válida, mas a gente quer poder comprar os produtos, poder ser enxergado como consumidor. Cara, eu trabalho, eu tenho dinheiro, e assim como eu tenho dinheiro para comprar produtos que eu quero, e assim como eu tenho várias pessoas, sabe, que querem consumir, que querem, né, ter no seu dia a dia ali um produto que seja inclusivo, que seja pensado para elas, né? E como eu falei, não precisa ser um produto pensado para pessoas com deficiência. Pode ser um produto para todo mundo que contempla também pessoas com deficiência. E falando um pouco, né, ainda desse cenário, a gente percebe muito as marcas preocupadas em criar produtos, mas esquecer também de mostrar como é a experiência de usar aquele produto. Por exemplo, dentro da moda, a gente vê pontualmente algumas marcas trabalhando acessibilidade ali, né, adaptações, só que você não cria repertório de moda para aquelas pessoas. E a mesma coisa, por exemplo, com a maquiagem, que eu percebo no campo, né, das pessoas com deficiência visual. Você tem, se fizer um comparativo, né, quando você fala de maquiagem, o número de pessoas que ensinam maquiagem na internet para pessoas videntes é imenso. Sim. E a gente não vê pessoas com deficiência visual nesse mesmo lugar. Então, para mim, é tão importante você ter o produto, mas você mostrar a experiência desse produto. Justamente para você gerar pertencimento, gerar repertório nas pessoas. E que as pessoas se reconheçam. Tipo, nossa, a Geisa tá fazendo, então, cara, eu também posso. Não é minha deficiência que vai me limitar a fazer, que vai vai fazer com que eu não faça determinada maquiagem. Inclusive, eu acho isso muito legal, porque acontece muito, né, de eu receber esse tipo de feedback. Eu tenho muitos seguidores com deficiência visual. Não é a maioria, pelo contrário, é a minoria. Mas os poucos que eu tenho, assim, eles sempre comentam, tipo, Geisa, eu não fazia nada antes de você começar a ensinar. Ou começar a motivar, né? Porque eu não ensino, mas eu mostro a minha experiência e mostro que é possível. E aí as técnicas, as pessoas vão adquirindo ali do seu jeitinho e tal. Como eu falei, como você mesmo falou no início, né? A gente precisa de uma rede de apoio no início para construir essa bagagem, esse repertório de começar a maquiar sozinha. E aí você vai precisar inicialmente de um feedback de alguém ali e tal. Mas eu acho que até quem enxerga no início precisa, né? Tipo, vê se ficou bom. Eu canso de ver minhas irmãs mesmo trocando esse tipo de dica entre elas mesmas ali. Então, e a gente também, principalmente, a gente precisa, porque a gente não tem esse feedback visual. E eu percebo que as pessoas, quando veem que eu consigo fazer, elas se empolgam e começam a fazer também. Então, isso é muito legal, assim. É por isso que eu acho que é importante a gente ocupar esses espaços na internet mesmo, porque muitas vezes a gente não alcança, sabe, quantas pessoas que não têm essa informação. Porque eu nasci numa cidade grande. E eu tive uma família que me motivou, que me empoderou, que falou que eu podia fazer tudo que eu quisesse. Claro, né? Ainda não posso fazer uma cirurgia plástica nem dirigir um Uber. Mas, quem sabe? mas, assim, que eu podia fazer tudo que eu quisesse, guardadas as suas devidas proporções ali da deficiência e tudo, mas que não tinha muito limite pra mim, tá? Eu já esquiei na neve, cara. Então, assim... eu também, é maravilhoso! Então, o que é isso, né? O que é fazer? Pintar um olho de preto? Não é nada, né? Já botei minha vida em risco pra descer de esqui, então... Mas é meio que isso. Então, assim, e eu tive uma família que fez muito isso por mim, sabe? Me empoderou muito, as minhas irmãs, a minha mãe, que sempre falou muito pra mim que eu tinha que aprender a fazer tudo sozinha, cozinhar, limpar a casa. E se eu pudesse pagar futuramente, ótimo, mas eu tinha que saber o que era uma casa limpa. É o mínimo, né? Então, assim, e tem gente que não tem isso. Então, é esse papel de eu estar ali falando para as pessoas, vocês conseguem fazer maquiagem, vocês conseguem escolher uma roupa sozinho. É só treinar, é só começar.
E você tem alguma dica, assim, de produtos que poderia facilitar? O que facilita para você no dia a dia? Você pode dar algumas dicas? Posso sim. Uma coisa que facilita muito pra mim, eu vou até mostrar que eu trouxe aqui. Eba! Ó, é produtos em creme ou em bastão. Esse que eu tô mostrando é um bastão da Oceane, tá? Vou falar a marca porque quem enxerga tá vendo. Mas é um bastão de blush, né, da Oceane. Deixa eu girar aqui. Esse aqui é um bastão de blush. E, ó, eu passo ele no meu rosto e eu consigo ter mais noção do que com pó. Porque, por exemplo, aqui eu vou construindo camadas. Vou fazer uma demonstração aqui. Ó, eu girei. Ele é tipo um batonzinho, sabe? Só que grande. Então, eu passo uma vez, construir uma camada. Aí, se eu achar que eu quero um blush mais forte, eu passo outra vez. E aí, eu vou só dando uma esfumadinha com a mão. E ele esfuma muito rápido. Ele tem o processo de espalhar dele é muito bom. Então, isso me ajuda muito. E eu tenho mais noção do que com pó. Porque ele é mais grossinho, né? Isso. E olha que dica boa. Eu tenho noção do que... Nossa, isso aqui... Até, assim, as minhas amigas que enxergam amaram. E foi um negócio, assim, foi febre, tá? Eu fui garota propaganda... Você tá lançando muita tendência, Geisa. E aí, assim, é uma coisa que me ajuda muito, viu? É esse produtinho em bastão ou produtos em creme, que eu sei melhor, consigo perceber melhor a quantidade. Principalmente pra quem tá começando. Outra coisa que me ajuda muito, e aí eu vou mostrar aqui também. Ai, esse aqui, ó. É um rímel, inclusive é da Bruna. Esse aqui, da Bruna Tavares. E eu gosto muito de rímel com a escovinha pequena. Por que a escovinha é pequena? Porque eu tenho mais precisão na hora de passar. A escovinha gordinha deixa o cílio lindo. E eu até queria usar, mas eu sinto que eu borro muito mais, porque pensa, eu preciso ter mais espaço para encaixar a escovinha. E a chance de errar é maior. Com ela menorzinha, eu consigo já ir certinho mais nos meus cílios. Então, a dica também é uma escovinha pequena de rímel. É uma coisa que eu uso desde que eu comecei a maquiar. Não, e rímel é uma coisa que é realmente complicado. Ai, gente, passa até no metrô, dá licença. Jura? Juro. Nossa, eu vim pra cá, eu me borrei 2 vezes, tá? Você tá muito expert. Eu amei as dicas que você deu, inclusive dos dedos eu vou aplicar. E aí, a outra coisa que eu uso bastante, e aí uma particularidade minha, eu tô falando minha porque eu conheço mulheres cegas que não gostam, né, de usar esse tipo de batom, mas eu amo batom vermelho e eu prefiro muito o batom líquido, porque minha boca é fina. Então, eu tenho mais precisão com batom líquido do que com batom bala, que é um pouco mais gordinho, sabe? Uhum. Então, o pincel me dá mais precisão e eu consigo... Como eu já tenho bastante intimidade com o batom, acho que isso já me dá um pouco mais de precisão e eu não tenho medo de errar, assim, também. Se errar, o que eu faço? Eu pego um cotonetezinho com um demaquilante, passo e depois vou em volta aqui com a esponjinha suja de base e uso. E a última dica... Cadê a minha esponja? Tá aqui. Tá até suja de base, gente. Desculpa, mas enfim, não deu pra limpar antes. Vida real. Meu corpo é real, vida real. Isso aí. Uma coisa que me ajuda muito, ela tá agora sequinha, mas eu uso muito a base úmida pra espalhar a base, não. Eu uso muito a minha esponjinha úmida, porque na hora de espalhar minha base, eu sinto que eu tenho mais certeza ali que ela espalhou melhor. Porque como ela tá úmida, a água vai ajudando a diluir aquele produto que tá na pele, né? Uhum. E como eu não ligo pra cobertura muito grande, assim, eu não faço questão de ter uma super cobertura na pele, eu gosto só de dar aquela uniformizada. Pra mim funciona muito e me ajuda a ter mais certeza, mais segurança de que aquilo foi aplicado e tá bem espalhadinho. Então, a esponjinha úmida é uma coisa que me traz bastante segurança. E por último, que eu não trouxe, não tá aqui, mas é passar sempre o corretivo antes da base. Também, que é uma técnica que eu utilizo. Porque se ele ficar um pouquinho mais acumulado, mais clarinho do que a base, do que o rosto, né? A base ajuda a igualar. Então, é uma outra dica. Olha... Eu amei essas dicas, inclusive você fez, né, o que as marcas poderiam fazer, que é mostrar exatamente a forma como você usa, é o que você fala. Às vezes pode servir para algumas pessoas, pode não servir para outras, mas quanto mais informação a gente tiver, mais repertório a gente vai criando, né, Geisa? Sim, com certeza. E essa coisa de informação, tanto na maquiagem e na moda, é uma coisa que a gente que tem deficiência visual sofre muito. Você lembra quando a gente conversou uma vez que eu falei, nossa, Mi, se ninguém tivesse me explicado o que era uma calça flare, se minhas irmãs não tivessem me mostrado, eu nunca saberia. Uma wide legging
Lembra quando foi a febre da wide Super. leg? Ai, você usa wide leg? Ai, não sei o que mais. Não sabia o que era. Porque eu não tô vendo, sabe? Então, assim, falta o tempo inteiro. A gente sofre muito com a falta de informação de moda, de beleza de modo geral, sabe? Os produtos, o tempo inteiro, trazem muitas informações. Eu tava falando com a minha irmã esses dias, minha irmã é nutricionista. Eu falo, cara, como que a gente vai ficar lendo rótulo? Imagina, cada vez que você precisa ler um rótulo, você precisa pegar o celular, escanear. É cansativo também. Muito. Imagina quando você vai fazer uma compra, tem que ler cada rótulo de cada coisa. Nem sei, eu tenho um leitor de rótulo, tá? Mas ele não é tão rápido. Então, assim, pra você ver, ninguém faz nada pensando na pessoa com deficiência que vai comprar sozinha, que não tem ninguém em casa, como eu, que moro sozinha, pra ficar lendo ali a quantidade de açúcar, então, assim, até pra você fazer uma dieta. Não, e é cansativo difícil. o tempo todo você ter que pedir para o outro. Sim, né? ou às vezes a gente precisa pedir, ou às vezes a gente precisa pedir para uma família, para alguém da família, ou às vezes pedir para alguém do próprio lugar que você tá, né, ali comprando, pedir ajuda. Então, autonomia é uma coisa que eu falo assim, quem tem que agradecer muito, porque é uma coisa que eu não consigo vivenciar, principalmente nesse processo de consumo, sabe? Seja em qualquer lugar. Seja o consumo da beleza, do mundo da beleza, do mundo da moda, o próprio consumo, né, de restaurante. A gente vai em barzinho ou em restaurante, o cara pergunta pra mim e fala, nossa, eu pergunto, você pode ler o cardápio? Mas o que você quer? Não, eu quero que você leia o cardápio. Mas tem muita coisa. Então, desculpa, mas... Então cria acessibilidade. Acessibilidade, porque você não vai precisar ler muita coisa. Eu sei que a culpa não é do garçom, o garçom tá ali trabalhando e tal. Enfim, a gente sabe que o negócio não vem ali da base, né? Ali do cara que tá lá em cima, ou do cara que tá gerenciando ali. Mas é difícil, porque a gente tem que ter o tempo inteiro, às vezes, perdendo informação, ou deixando de experimentar coisas. Experimentar a moda, experimentar os produtos do mundo da beleza, experimentar comida, bebida, porque ninguém quer dar essa informação pra gente. E é frustrante, cansativo, mas a gente tá aqui pra quebrar isso. Exatamente. E estamos pagando o preço cheio, tá, gente? Isso aí. Então, queremos a experiência integral. Isso aí. Geisa, muito obrigada. Assim, eu me diverti muito com você. Você sabe da minha admiração, né, por você. É mútua, né? Então, a gente se adora. É isso aí. E, assim, eu fico muito impressionada com a forma como você traz essa fluidez nas suas mídias sociais. Eu adoro te acompanhar. Inclusive, Geisa, aproveitando, você pode passar os seus contatos para quem quiser seguir você? Gente, então é tudo @Geisa Farini. Geisa, G-I-S-A, Farini com I no final. Farini. Então, tanto no YouTube, como no Instagram, TikTok. Meu contato é esse. Se tiverem dúvidas, pode mandar direct. Eu tento responder todo mundo. Eu ainda tenho... Ela é uma fofa, gente. Eu ainda consigo ainda responder quando a pessoa manda dúvida, assim, de alguma coisa. Eu ainda consigo responder. Eu sei que talvez chegue um momento que eu não consiga, mas aí eu vou ter alguém pra isso, pra me ajudar. Mas, por enquanto, ainda sou eu. Ainda tô conseguindo manter esse contato com o público, que é muito legal. Então, se tiver alguma dúvida, quiser perguntar e alguma coisa que a gente não tenha esclarecido aqui, tô de portas abertas pra falar um pouquinho mais sobre o assunto. O mundo da beleza, o mundo da moda e do consumo, pra mim, é um negócio que me toca bastante, porque é algo que eu sofro todos os dias, né? Então, acho que nada mais gostoso de poder falar isso de forma aberta e leve com você, Mi, e com o meu público também. Obrigada, Geisa. Que prazer ter você aqui. E aproveitando, se você também quiser seguir a gente está no Instagram, como @meucorpoereal, ou o meu, que é Mick Simões, ou no nosso YouTube, que é Meu Corpo é Real. Obrigada, gente. Até a próxima. Até! Traços coloridos se movem em espiral e formam um círculo irregular amarelo. Dentro dele está a frase: Meu corpo é real, em letras rosa craqueladas.